Estamos começando mais um Outlivecast, eu sou o Nicolas Santos e tenho o prazer de receber aqui um grande amigo meu, aliás, para quem não conhece, tá? Thiago Pereira, medalhista em Londres 2012, é mais conhecido como Mr. Pan. Ele tem 23 medalhas em Jogos Pan-Americanos e ao longo da carreira ele enfrentou nada mais, nada menos do que Michael Phelps. Thiagão, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje, cara. Imagina, cara, prazer estar aí. Eu falo que, poxa, além do Phelps, ainda tive mais dois, que eram brutos ali também, né? Que tinha o Ryan, o Laszlo ainda. Eu falo que o Laszlo húngaro, ele, se não fosse o Phelps na Olimpíada de 2008, ele era o maior medalhista de ouro individual. Nossa, da Olimpíada. Pesadíssima. Mas foi uma geração que, poxa, eu falo que foi pesado, mas foi legal pra caramba, porque apesar de, assim, acabei conquistando meu sonho no final das contas, né? Mas ter tido esses caras e conquistar o que você queria no início, tipo, tudo que você teve que fazer de adaptação, ralar, né? de mudança, de vai pra cá, muda treino, muda de treinador, vai pra lá, mudando pra chegar no objetivo, foi fora do comum. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que, poxa, dou muito mais valor pra medalha do que eu daria se, às vezes... Então, acho que tudo tem um processo e foi bem divertido, bem bacana, divertido modo de dizer, mas o processo com eles que eu falo que, pô, daqui a alguns anos eu vou estar lá assistindo com o Luquinha, Sim. neto e filhote, vendo a história, ó, o papai tá ali, ó, o papai tá ali. Bom, Thiago, mas voltando lá atrás, tá? Então, para nossa audiência te conhecer, na natação todo mundo te conhece, é medalhista olímpico, a gente tem poucos medalhistas aqui, então eu queria que você trouxesse a sua história. Lá atrás, quando você tinha 2 anos, você teve uma questão, né, um episódio de afogamento, ou quase que um afogamento, né? Eu queria que você trouxesse isso daqui. Foi quase, eu falo assim, né, história contada, porque óbvio que eu não ia lembrar, mas foi com 1 ano e meio, então um primo meu me viu, então chamou um tio ali para me ajudar a sair da piscina. E a partir dali, minha mãe me colocou na natação no dia seguinte, muito mais com o intuito também de, até para você não ter trauma, né? Então, no dia seguinte, ela já colocou na natação, para já ser uma coisa assim, já pulou, não deu, mas no dia seguinte já tá lá, é treino, né? Tá aprendendo. Então, o intuito dela foi esse. E eu acho que ela foi sensacional nessa escolha, porque realmente, né, se às vezes demorasse um tempo a mais, poderia criar um trauma e um medo mesmo da água, como Sim. tem várias pessoas que têm. Então isso aí, até pela minha mãe ser, né, ela é formada, ela é educadora física, então acho que isso ali, naquele momento ali, é uma coisa que somou muito para ela ter me colocado no dia seguinte. E obviamente o intuito, gente, era só aprender a nadar, se virar na água. Se virar na água, é igual eu falo hoje, né, eu tenho um filho e a galera me pergunta, seu filho tá nadando? Mas lá no fundo é se ele vai competir. Eu falo, cara, lá em casa aprender a nadar é igual a escola, básico. É obrigatório. Sim. Depois que ele aprender, se você quer fazer outra coisa, tudo bem. Mas o intuito da minha mãe era esse, aprender a nadar por segurança aquática e por todo o processo que a gente sabe como é que funciona, né? E através da sua história da natação, né, que quase foi uma tragédia lá atrás, virou uma história muito positiva, não só na sua carreira, mas também com o nascimento do Instituto Thiago Pereira, né? Eu queria que você contasse um pouco, quantas crianças tem, como é esse projeto. Então, cara, o Instituto Thiago Pereira, ele nasceu ali depois que eu parei de nadar, tá? Foi depois, se eu não me engano, acho que foi 2019, eu preciso ver certinho, agora a data de vez em quando a gente... Esquece, tá ficando velho. Faz uns 3 anos, não, faz uns 3 anos que a gente tá no projeto, então foi de 22 pra cá. E o intuito foi esse ponto, né? Assim, esse inicial da natação. Porque eu vejo ali, cara, quando eu parei de nadar, eu fiquei tentando olhar assim, pô, como ter a natação como um esporte que impacta mais dentro da sociedade. Cara, qual que é a única coisa que a natação faz? Cara, ela salva a vida. Hoje, afogamento é uma das maiores causas de morte no país e no mundo. E com natação, você sabendo nadar, você reduz de 80% a 88%, que é muito grande o número. Muito. E porque afogamento, normalmente, cara, não é você saber nadar ou não. É o desespero. Sim. É você começar a desesperar, você inalar a água indo pro pulmão e por aí vai. Então, assim, o intuito lá é óbvio. É esse lado? Mas eu vejo a natação como... Pô, são 3 pilares ao mesmo tempo ali, né? Que a gente tá tipo, promovendo. No sentido de ensinar a natação, a gente está incentivando o esporte. Poxa, de alguma forma ou de outra, né? Muitos vão parar, mas alguns vão gostar e vão continuar. Então, de alguma forma, poxa, é uma maneira ainda pequena, mas você aumenta a sua peneira. Então, assim, todo o processo faz muito sentido, né? Então, a gente começou muito por esse intuito. Não sei ainda o que vai virar, porque às vezes as pessoas me pedem, você não vai fazer depois para continuação, para depois pro próximo nível. Então, eu falo, cara,
tá muito novo ainda. Mas de certa maneira você tá devolvendo algo pra sociedade. Algo, sim. E assim, quem sabe? Assim, Sim. Eu falo assim, não falo nem que sim, nem que não. Sim. Mas hoje, vamos manter assim que tá... Já é novo, né, cara? Lei de incentivo já não é fácil de lidar. Então, a gente começou em Volta Redonda agora, eu tô trazendo para São Paulo. Então, já tô com o projeto aprovado, já tá Legal. tudo pronto, cara. Tudo pronto, só preciso da liberação. Mas já tá tudo prontinho, já para vir para cá. Sim. Só que, obviamente, também não é mentira para ninguém. Então, também nada impede que a gente fale aqui. Muitos dos projetos atrasaram. Porque, como o pessoal sabe, a lei de incentivo de esporte quase acabou esse ano. Então, por causa disso... muitos projetos se atrasaram para começar, e o meu estava nessa lista, mas eu acho que antes o projeto atrasado do que a lei terminada. Exato, com Então certeza. a gente conseguiu mudar, a lei vai para 3%, tiveram várias... Então assim, de uma forma ou de outra, antes o projeto atrasado, mas uma lei que agora, finalmente, ela vira fixa. Então antes a gente tinha que estar sempre renovando, sempre indo, então agora ela vira fixa, e eu acho que isso ainda é o diferencial pra gente, cara. A gente ainda precisa olhar muito para a base. Se a gente perdesse essa lei, realmente ia ser um impacto muito negativo, grande, né? negativo futuro. Porque tem muitos projetos, você tem o meu, você tem o do Flávio, você tem o do Thiago Camilo, pô, o Cezão tem o dele, o Serginho tem o dele. Então você imagina, cara, tudo ia acabar de uma vezada só. E a gente já peca pela base. Sim, com certeza. Então assim, ia ser um impacto muito, muito ruim, cara. Então pelo menos a gente conseguiu um, e acho que agora, assim, além daí, é uma conversa que eu tenho tido muito com o pessoal do COB, o próprio Laporta, ele acredita muito, cara. É o esporte desde a escola, como um aprendizado, como uma ferramenta que a gente tem para saúde e educação. Não estou nem falando em Olimpíada, não. Sim, Pô, sim. É ferramenta educacional mesmo. Isso, começar nesse ponto. Por quê? Porque os que forem querer ir para a Olimpíada, eles vão se animar no meio do caminho. Então não precisa já vir com essa pressão que é para isso, para chegar lá. Não, exato. É para praticar, para educação, para saúde, bem-estar, longevidade, né? Com certeza, com certeza. E quando que você percebeu? Falou, cara, eu quero virar um atleta profissional. Quando você deu essa virada de chave, assim? Cara, eu acho que assim, é muito difícil. As coisas foram acontecendo, né? Acho que como tudo na vida, as coisas vão acontecendo. Acho que nada foi uma decisão do nada. Mas em 96, eu lembro assistindo o Gustavo, Xuxa, na Olimpíada de Atlanta. E ali, sei lá, né, cara? A gente ficava imaginando, pô, será que um dia eu vou poder estar lá? Será que um dia... Você ia dando uma sonhada, viagem, assim. E naquela época eu ainda fazia basquete e natação junto. Tá. Então, eu fazia os dois esportes. E aí, depois, final de 97, foi quando eu decidi ir pra natação. Eu falo que foi uma das primeiras grandes escolhas da minha vida. Pode parecer boba, mas... as pequenas escolhas que fazem no final das... Porque se eu não tomasse essa decisão lá atrás... Com certeza. Entre basquete e natação. Exato. Entendeu? Então é uma escolha que hoje você fala, boba, é um esporte. Cara, mas assim, quem te conhece, quem tá na natação, sabe que você nasceu pra nadar, cara. Você tem mas só que eu não uma sabia, facilidade bizarra. Mas é doido, foi uma decisão do Thiago. Mas você acha que não teve nenhum olheiro lá? Falou, cara, esse Não cara teve. nasceu pra nadar, assim. Não teve, cara. Volta Redonda, treinava na piscina. Quando você olha o Luquinha lá na casa, você fala, esse moleque é bom. Você não tem olho pra isso? Mas aí você tá perguntando pra mim, aí é diferente, cara. Porque eu tive uma vivência dentro do esporte, assim como você, que daquela galera que tava lá não teve. Sim. Então hoje até num outro esporte, dependendo, a gente consegue você já ver se o cara tem saca. um talento ou não. Você já saca. Mas ali foi uma decisão minha e curioso. Porque a minha decisão lá não foi porque eu gostava mais de nadar, porque eu gostava mais das... Não, é porque eu gostava mais de competir. E na natação, na região naquela época, tinha mais competições do que o basquete. Aí você falou, quero competir. Eu não quero treinar, eu quero competir. Eu também era muito mais competidor do que o cara que gostava de treinar, gostava de competir. E aí foi por isso. Então, assim, foi uma decisão, foi uma pequena decisão boba, foi, mas, cara, tipo, talvez uma decisão poderia ter mudado tudo. E um ponto que eu acho que talvez uma das grandes qualidades que eu tive na minha carreira e tenho, acho que até hoje, é assim, a partir do momento que eu tomei aquela decisão, o outro lado acabou. Então, eu sempre fui um cara que, assim, pô, eu tomei essa decisão, foi. Nunca, assim, tomar a decisão e, putz, será? Será que eu... Sim, você Porque foi. aí você não tá nem lá nem cá. Entrou de cabeça, né? Foi, é natação, pulou de cabeça. É igual quando eu resolvi mudar de cidade, com 15 para 16 anos. Pô, vamos sair, é isso que eu vou buscar? É esse clube ou esse clube? É esse clube, então foi. Então eu acho que isso E a sua também... mãe sempre te apoiando ali. Sempre apoiando, então eu acho que isso também é uma qualidade, cara, porque hoje eu vejo as pessoas muito nessa... Não sabe se vai, mas não vai. E se toma uma escolha, mas não sabe se fica. E isso, de alguma forma ou de outra, cara, é um atraso. Porque você tá lá, mas tá querendo estar no outro. Então, assim, você não vive nenhum nem outro. Tá. Então, acho que isso é uma coisa que desde pequeno, desde a natação, foi sempre assim, é isso, vamos.
Então, acho que é uma coisa que eu aprendi muito dentro do esporte. Entendi. Agora, trazendo uma linha do tempo, assim, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, eu nem lembro. Puta, não lembro. Fiquei em segundo, primeiro, que cidade foi. Mas acho que você tem tudo traçadinho aí. Com 17 anos, você conquistou medalha no Pan-Americano, em 2003, né? E foi chamado sucessor do Ricardo Prado. Para quem não sabe quem é o Ricardo Prado, medalhista de 400 medley, que é a prova que o Thiago nadava, foi em LA, em 1984. Qual foi a pressão? Você teve uma pressão quando te compararam com o Ricardo Prado naquela época? Você era tão novo, tinha 17 anos. Como você lidou com isso? Na verdade, foi depois do PAN que começaram a comparação. Nem lembro, na verdade, disso. Ah, depois você começou a nadar ali, já começaram a falar de você. Foi. Eu acho que foi ali mais ou menos... Foi porque essa classificação pro PAN, ela foi complicada, cara. Eu acho que você foi pra Atenas, 2004, não. Já o pessoal falando, o Thiago Pereira. Não, foi 2003, sabe? Porque essa classificação do PAN foi complicada, cara. Foi complicada essa classificação porque eu fui desclassificado no primeiro dia, na prova que eu achava que eu tinha mais chance. Foi o 200 peito. Tá. Eu fui desclassificado nela. E eu fui conseguir essa classificação do PAN no último dia, na última prova individual, que era o 200 medley. Tá. Antes do revezamento, que a gente nadava domingo naquela época. Sim. Era domingo de manhã. Uhum. Então eu fiquei uma semana inteira remoendo, cara. E achando... Porque o 200 peito, a disputa era menor. Você tinha o Tomasa e numa segunda vaga estava totalmente aberto. No medley estava uma disputa muito intensa, porque você tinha o Diogo. Naquela época ele tava nadando pra caramba. Que ele tinha acabado de bater o recorde do Pradinho de 200 medley. Tá. Você tinha um Salata. Tá. Você tinha o Thiago. O Salata era mais ou menos da sua idade ali. A gente tava junto. Era aquela época que a gente mais desafiava um ao outro. Tinha mais alguém, cara. Não, tinha mais um. Então era uma prova que ela era muito mais disputada. O Henrique Rodrigues? Não. Não, 2004, pô. 2003. Não, ele era bem novo pra caramba. Ele tava na fralda ainda, Eu tinha 17. É que depois ele veio, né? Mas eu tinha 17. É verdade. Era bem novo. Pô, ele nadou o PAN de 2015. Sim. Aí, o que aconteceu, cara? Era uma prova muito mais disputada. Então, pra mim, foi um baque muito grande aquela primeira prova do peito. Eu falei, cara, putz, ferrou, né? Aquela triste, choradeira, não sei o quê. Pá, beleza, a competição continua. Vamos voltar pra competição. E foi voltando. Morreu aquele dia. Próximo dia, tinha 400 metros, prova a prova. E vamos construindo uma nova semana. Né? Foi, vambora. E aí, cara, chegou no último dia, última prova. E a gente fez o índice à tarde, né? E eu falo, isso foi até curioso, porque assim, no ano anterior eu empatei com o Salata em primeiro. Tá. Aí o que aconteceu isso? O Diogo tava com o melhor tempo na última série, o Salata na penúltima e eu na primeira. Por causa da ordem alfabética. Sim, tá. Então teve, né, depois. E aí foi curioso, porque tipo, aí eu falo que assim, ali eu já peguei e meti o índice. E aí o Salata veio logo depois. Então, entendeu como é que... Assim, porque acaba que, meu irmão, vamos lá, você sabe. Você tá lá. E aquela época, eu e o Salata, a gente tinha 2,633 os dois. Nossa, era bom. Aí eu venho e meto 2,4. 2,420, sei lá. Você falou, já era, né? Plau, eu já era. Aí, pô, ele assiste aquilo. Então, aí ele nadou pra caramba, ele fez 2,470. Nossa. Cara, e no outro dia, aquela tensão, tal. Aí é óbvio que ninguém já tinha cantado a bola, né? Não sei se foi o Henrique Barbosa, algum desses de cantar a bola. Falou, cara, pode falar... Do jeito que tá essa pressão aí, na final ninguém vai fazer o tempo. Não deu outra, todo mundo piorou na final. Piorou o tempo, Então, acabou que foi, então assim... Mas por que eu falo? Foi uma semana curiosa, porque... Poxa, teve uma primeira prova, foi difícil. Teve uma coisa que aconteceu, porque, pô, se fosse antes... Talvez se eu tivesse na penúltima, como é que eu reagiria aquele 2,4? Então, assim, é muita coisa... É momento. Momento, e às vezes eu falo muito, se às vezes uma coisa não aconteceu naquela hora, talvez porque ela não era pra ter sido. Então, na hora que ela tiver que acontecer, ela vai vir. Sim, com certeza. E a partir dali, cara, foi quando... Aí eu classifiquei, aí você vai lembrar, aí foi o Mundial de Barcelona... Aí eu comecei a fazer aquela virada costas-peito de lado. Lembro. Pô, eu já fui de 2,4 pra 2,2. Aí já bati o recorde sul-americano. Só o pessoal entender, né? Se você tirar 2 segundos em uma prova é muita coisa, assim. Não é toda hora que acontece isso. Daí acontece normalmente quando é criança, né? Você nada pra 30 e pra 28. Altitude.
Lembro. Nossa, você foi pro México aquele ano? Fui pro 2003? México. Nossa senhora, esse foi bruto, viu, gente? Foi. Esse tinha que ter um capítulo de podcast só pra esse México de 2003. Verdade. Porque todo mundo passou mal, menos o Rodrigo. Eu Menos passei o mal Rodrigo. também. Eu também. Passei mal, Você lembra o Luizinho que ia embora? Verdade. Foi tenso lá. Mas dando continuação aqui, ó. 2004 você foi para a primeira Olimpíada, tá? Então, participou da primeira Olimpíada. Aí na sequência já veio Pan Rio 2007. Você conquistou 6 ouros. No total foram 8 medalhas, né? Quebrando um recorde, superando até o Mark Spitz em número de medalhas ali, né? Como que foi acontecer isso no Brasil, né? Pra quem não sabe, o Pan de 2007 foi no Brasil, no Rio. Cara, foi animal Participou dos demais, revezamentos, né? nadou campo sem livre. Não, em 2004 a gente tava junto, né? Indianápolis também foi campeão mundial depois Sim, daqueles Indianápolis jogos. também. A gente nadou o revezamento lá. Indianápolis foi Eu a quase primeira queimei o medalha. revezamento. 0.00, lembro o Moura queria me matar na saída depois ali da troca. Mas o Pan do Rio, cara, eu acho que foi... pra mim, em especial, tá? Foi uma competição difícil, porque pela quantidade de provas que eu nadei, e principalmente foi um Pan onde teve semifinal. Uhum. Nossa, então, 3 vezes. Então, cara, as provas, elas mais ou menos, eu tive que fazer uma matemática na minha cabeça, porque as provas, elas mais ou menos, elas demoravam 3 dias pra acabar. Uhum. Porque quando você faz eliminatória de manhã, você à nada o tarde, dia você demora inteiro. 2 dias. Sim. Só que aquela vez era eliminatória à tarde, semi e final. Uhum. Então, uma prova de 100 a 200, ela demorava 3 dias pra acabar. Nossa. Sim. A gente tava fazendo essa matemática sim. sobre caídas na água, não era a prova que era. Então, cara, ali foi legal porque, assim, teve que ter muita cabeça de saber a hora de usar e de não, de saber a hora de forçar e também de não, porque tinha muito dia, assim, a única sorte que eu dei é que não caíram 2 finais em conjuntos, de provas individuais. Caía final de uma prova com final de heavy. Então, o que eu sempre fazia? Uma semifinal que tinha era pra classificar, aí eu só, tanto faz, eu só batia pra classificar. Acompanhava a galera que classificava, e aí eu vinha pra outra prova, final. Aí heavy, descansava, e às vezes eu tinha uma eliminatória aqui já embaixo de uma outra. Cara... quem nada muita prova não tem o que fazer, né? Não, e essa em especial, porque como ela teve essa parte da manhã, que normalmente ela se acaba em 2 dias. Você nada 2 num dia e a outra na noite. Então embolou muito, porque foi invertido. Mas foi legal, cara, porque assim, acho que ali aquele Pan foi um Pan muito importante pro esporte inteiro do Brasil. Acho que pra mostrar que a gente conseguiria fazer uma competição daquele nível, uma competição daquele tamanho. Aquele Pan-Americano foi um divisor de águas pra gente conseguir os Jogos de 2016. Então ali foi o Brinco foi um mini piloto, pra você ver que dava conta, deu conta. Então, ele ali foi um momento muito importante, acho que pro Brasil inteiro, cara. Como se a gente pensar no legado que ficou. Sim. E ficou, cara, me desculpa, assim, teve muita coisa que não foi, mas vamos lá. A gente não tinha aquela Maria estrutura. Lenk tá lá até hoje, cara. Então, ficou, assim, muito fala ali, mas o Parque Olímpico, beleza, tem alguma coisa que não estão sendo utilizadas. Pô, a piscina não tem explicação em 2016, mas também não é o caso. Você construiu um negócio que ia embora, mas beleza, tá bom. Itinerante. Parece balada. E o resto, mas tem muita coisa que está sendo usada. Então, assim, de alguma forma ou de outra ficou, cara. Sim. Então tem ficado e agora a gente também tá numa outra disputa, né? A gente tá disputando aí agora o PAN de 2031. Então a gente tá nessa eleição aí, a gente vai descobrir em outubro, né, se o Brasil vai vencer Rio e Niterói. Então, assim, acho que a gente voltar também, depois de 2016, acho que aconteceu muita coisa, a gente tem que voltar a fazer grandes eventos. Teve Mundial de Ginástica agora. A gente não pode ficar tão distante, assim, dos eventos internacionais, cara, porque, de alguma forma ou de outra, você trazer esses eventos pra cá é estímulo pra criançada ir lá assistir, é estímulo pra criançada olhar, um dia eu quero estar ali. Então, esses eventos não podem ficar tão distantes, igual eles ficaram depois de Rio 2016. A gente sabe que teve pandemia e tudo, mas sabe que teve um monte de complicação aí também, e algum desses motivos também deixaram de trazer muitas competições, mas eu acho que trazendo esse PAN novamente, acho que essa nova governança do COB, acho que esse momento que a gente está vivendo do esporte, de wellness, de bem-estar, as pessoas estão buscando cada vez mais proximidades. Então, assim, acho que a gente tá tendo uma mudança. Só devagarinho, que eu falo, mas tá, né? que ela não é da noite pro dia. Não tem como você trocar as coisas que estão há 30, 40 anos. Sim. Pô,
Olha o que já conseguimos, cara. Você juntar um COB com o Comitê Paralímpico, essa coisa das confederações, brigar por transparência, não existia, cara. Então, assim... A gente viveu isso. Tá mudando, a gente viveu isso. É isso que eu falo, tá mudando, gente. É porque pra quem não viveu e não consegue ver, igual a gente acompanha as mudanças, você fala assim, tá tudo a mesma coisa. Não tá. E assim, eu falo que eu tô muito esperançoso, cara. Assim, com o COB, com o momento que a gente tá vivendo, falando de esporte, tá, gente? Assim, o foco que eles estão querendo dar, essa junção de trazer os Jogos da Juventude mais próximos, essa coisa de trazer mais a importância do atleta. A gente tem que contar mais as nossas histórias, cara, entendeu? A história de motivação. Falta isso pra molecada, cara. Senão, eles estão sendo alimentados de um monte de história em rede social que não faz sentido nenhum. História que não existe, né? Não existe. Então, assim, poxa, olha o que a NBA faz, cara. Pô, os vídeos que é animal, de superação. Pô, olha quanto vídeo. Imagina como é que não deve ser uma história bacana. Não vou nem falar nossa, tá? Assim, pô, a história da Rebeca, que legal que não deve ser. Não, uma história Kobe Bryant, que seja do Kobe Bryant. De vários, assim. Então, e a gente tem histórias inspiradoras. Eu acho que isso, de alguma forma ou de outra, inspira a nova geração. Porque você começa a ver uma coisa assim, é difícil, mas dá pra acreditar, dá pra isso. Então eu sinto falta dessas coisas, cara, de um pouco mostrar esse outro lado nosso, sabe? Não é sempre a mesma pergunta, você sai da Olimpíada, do negócio, e aí, como é que foi? Gostou? Ganhou? Treinou? Não, cara, assim... Não é só isso, né? Eu acho que a gente é muito mais do que... O resultado ali já tá ali, cara. Eu nadei, eu treinei, tá aí, né? Foi esse Mas tempo. E aí, como é que foi? Como é que você conseguiu? Como é que foi esses desafios, o mudar de vida? O que você tá falando? Eu acho que é isso que empolga e queria também as pessoas a ter uma confiança de falar, pô, se eles conseguiram, dá pra fazer. Com certeza. Não é impossível. Sim. Com certeza. E pensando nessa sua trajetória, Thiagão, 2015 você se tornou o maior medalhista ali dos Jogos Pan-Americanos, né? Agora pausa tudo, você olha pra câmera pra responder essa daí, tá? Cara, chegou 2016, 2012, Londres, você foi competir, 400 medley, 4:08 e 86 você fez. Foi. Você nadou essa prova, você ganhou do Michael Phelps. Essa é uma brincadeira que eu faço com o Thiago, que ele... Primeiro lugar, Ryan Lott. Segundo lugar, Thiago Pereira. Terceiro, Kozuki Agino. E quarto lugar, que poderia estar na foto e não tava... Michael Phelps. E aí, cara, conta essa história aí pra galera. Cara, essa história é muito maluca, né? Porque... É doido porque eu sempre sonhei com a medalha olímpica. E 2004 eu fui quinto colocado, fui finalista, fui quinto colocado. 2008 eu fui quarto colocado. E durante muito tempo eu fui quarto. Então, 2009 eu fui pro Mundial de Roma. Fui 2 vezes quarto. E assim, várias vezes. Só que quarto, cara, tendo esses 3 caras, né, que eu comentei, até pro pessoal entender esses 3. Que a gente falou um pouco no início, né? Foi o Phelps, o Ryan Lott e o Laszlo Tché. Esses 3 caras juntos, só pra vocês terem uma noção, viu, galera? Na Olimpíada de 2004, 8 e 12, esses 3 caras juntos ganharam 38 medalhas olímpicas. O Brasil inteiro, de todos os esportes, ganhou 42. Aí eu falava assim, eu só tenho esses caras. É só isso que eu tenho aqui, né? Pra eu ganhar uma medalha. Mas ali, cara, foi uma mistura, né? Um ano anterior àquele, eu tinha tido um mau resultado na China, onde eu queria parar de nadar, um monte de coisa. Aí foi quando eu vim pro Brasil, né? Até junto com o Maglioca, eu juntei lá com vocês lá no Pro 16. Era um meio que, vamos tentar uma última chance, vamos ver como é que a gente faz. E aí foi quando eu comprei a ideia, falei, beleza, vou vir pra cá, a gente vai fazer isso, vamos fazer esse trabalho. Treinei com você, Cezão, Léo de Deus, Albertinho, todo mundo que tava lá naquele time, entre vários. E aí deu muito certo, eu acabei voltando e fiz ali, a gente treinou pra Olimpíada e tudo mais, cara. E qual que foi o importante ali? Foi muito da parte do doc, né? Essa coisa de cuidar do 360. Eu acreditava muito no treino, né? Aquela coisa de carroça, né? Bem tipo o Rodriguinho. Cai na água, mói de treinar e é isso, e vambora. E aí depois a gente começou a fazer dessa logística, o doc, poxa, suplementação, vai no médico, controle, isso e aquilo. Aquele lance de eu passar mal sempre antes da prova, ele se tocou, é o quê? Isso é anaeróbico.
Então, pô, a gente precisa treinar mais seu anaeróbico. Eu lembro que no primeiro ano, nossa, cara, eles moeram de musculação e treino. Eu passava muito mal, gente, muito mal. Mas fisicamente você não, ficou mudei, na, mas assim, na melhor até fase. chegar nesse passo É o processo, pra gente, né? cara, era treino deitado no chão, era... E foi muito legal, porque assim, o mais importante ali, né, que a gente começou naquela época foi a parte do mental. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho ali, foi realmente... Você fez com quem? Com a Carla? Não, o primeiro eu fiz com o Juliano, com o Milan. Tá. E aí a gente conseguiu lá a conquista da Olimpíada, a medalha, aquilo foi muito importante, assim, do pensamento, do acreditar, não acreditar todo dia. Né? E aí a gente começa a ver que, poxa, principalmente pra natação, o trabalho mental ele é muito importante, porque é um esporte, cara, que é diferente de todos os outros. Não é porque é nosso não, viu, gente? Mas assim, eu já brinco assim, todo esporte olímpico é difícil. Agora, imagina você fazer o seu prendendo ar. Né? A gente já começa assim. É o que eu mais recebo de pergunta. Quantas vezes você respira nos 50? Eu falo, nenhuma. Mas como assim? Eu falo, cara, além de sentir dor pra caramba, você não pode respirar, né? E não é porque o nosso é natação, não. É porque, assim, todo outro esporte, cara, vamos lá, o futebol. Futebol você pode sair perdendo no primeiro jogo, você pode tomar 2-0 no primeiro tempo. O vôlei você pode perder o primeiro jogo. O tênis você pode perder o primeiro set. A natação, se errar uma virada, meu irmão, uma saída, você espera 4 anos pra tentar de novo. Porque 1/100 te coloca ou te tira. Cara, é difícil. De uma final. Cara. Você se culpa muito, né? Você fala, cara, como que eu errei isso? Pô, né? Cara, então assim, é uma tensão. E aí a gente vai vendo que aquele lance de 1/100 te coloca ou te tira. E aí a gente vê a importância do trabalho mental, principalmente no esporte como a natação, no atletismo, que poucos centésimos eles definem. E outra, espera 4 anos pra tentar de novo e pode ser que você não classifique. Não é que é garantido que você vai. 4 anos, né? 4 não é anos. Que um ano que vem 70. Então, poxa, ali pra mim foi muito importante quando eu aprendi esse lado. E aí a gente começa a ver, né, que, poxa, eu tava insistindo numa coisa, num tipo de treino que não beleza, era, né? tava dando certo de alguma forma. Foi quinto, quarto, pô, já tinha sido campeão mundial, tinha batido a recorde do mundo. Não é que também tava errado. Uhum. Mas, na hora do momento ali, não tava indo. Então, assim, a gente vai vendo. E depois que a gente fez essa construção... Pô, foi impressionante, porque aí a gente ficou junto ali até o final da minha carreira, praticamente. Então, poxa, vieram conquistas que eu não tinha. A medalha em campeonato mundial de longa. Uhum. Então, 2003, Barcelona de novo, 10 anos depois. Caramba. Eu ganhei Essa o bronze no 200, 400 medley. Não, e você lembra aquele 400 medley, cara? Lembro. Eu quase ganhei no final. Eu não acreditei. Foi a primeira vez que eu virei em quinto. Aí eu virei faltando 50 e eu assim... Cara, vai dar pra ganhar. A galera começou a não acreditar. E ninguém falou, os dois morrendo. Eu falei, cara, se tivesse mais 5 metros, dessa vez eu seria o inverso. Sim, aí o bicho ia pegar, é verdade. E aí veio a prata em 2015, né? Junto com a conquista ali de Toronto, com toda a conquista do Pan-Americano, de maior medalhista. Me rendeu um prêmio também. Poxa, aquele ano eu ganhei como melhor atleta das Américas pela NOC, que é a Associação dos comitês olímpicos do mundo. Tá. Então, poxa, foram momentos ali que depois... E sempre com esse acompanhamento, cara. Até o final, esse mental, né? Junto com saúde, com tudo. Uhum. Que foi uma coisa que fez sentido realmente. E então eu levei isso até o final da carreira, até o tchau final ali. Porque Sim. realmente foi uma coisa que foi muito importante dentro da minha carreira durante aquele período. E você acha que essa gestão emocional, assim, eu vejo que os atletas não colocam energia nisso, né? Poucos atletas colocam. Foi um divisor de águas pra você, quando você falou, cara, eu preciso cuidar dessa parte mental, eu acho que, sei lá, de repente eu tô mais fraco, né, nesse lado aqui, eu tenho que colocar mais energia. Você acha que pra você foi, além de toda essa mudança que você fez de treino, de alimentação, que eu sei que você fez, essa gerência emocional foi algo muito importante? Então, a parte de divisor de águas, acho que não foi só a parte mental, né? Foi o contexto como um todo. Então, mudança... começar a mudança de país. Uhum. Foi quando eu voltei de Los Angeles a primeira vez. Então, mudança de país, mudança do jeito da musculação, mudança de treinador, mudança... Então, foi mais uma mudança que eu agreguei dentro do processo todo, que acaba quando você tá ali já mudando um monte de coisa, é muito mais fácil você adicionar mais uma mudança do que você manter tudo e mudar uma coisa só. Uhum. Então, e outra, né? Assim... Eu já estava disposto, eu já vim conversado com o Doc à disposição da mudança. Uhum. Então, quando também você já tá... Você comprou a ideia também, né? Quando também você já tá disposto a fazer, cara. Porque, assim, isso é outra coisa, cara.
A galera fala que às vezes tá disposto, mas não tá. Mais né? ou menos. Toma, né? não tô. Veja bem. Veja bem. Então, assim, cara, quando você tá disposto, não tem muito essa. Você tá disposto a mudar tudo? Pô, não vou adicionar mais uma coisa? Sim. Pô, não tem sentido. Agora falando de LA 28, como você vê hoje a seleção brasileira? Não sei se você tá acompanhando os atletas, pelo menos à distância. Pelo menos no nosso grupo lá, a gente fala, ó, você viu o resultado desse cara aqui e tal. Como você vê a seleção brasileira para a próxima Olimpíada e quais são as diferenças que você identificou treinando nos Estados Unidos e treinando no Brasil? Cara, eu acho que hoje, parte de diferença de treinos, que não existe mais tanto. Tá? Acho que mudou muito já. Acho que o mundo hoje tá muito globalizado. Isso aí era naquela nossa época, lá em 2003, 2002, na época que os moleques foram. Sim. Jaime. Sim. Léo Costa, entendeu? Ali realmente tinha diferença. Ali, né? pô, a gente não tinha acesso ao traje, né, pra nadar. Nem a informação do treino que o cara fazia, que o cara não fazia suplemento. Então, assim, realmente. Agora, se você parar pra pensar, Nicolai, obviamente, não vou falar que os Estados Unidos tem muito mais lugares melhores, piscinas, tudo bem, mas, cara, a gente tem, cara, hoje, com o Comitê Olímpico, com tudo, com os clubes, com Minas, com Pinheiros, a gente tem. A gente tem treinadores, a gente tem, tanto que minha medalha olímpica eu ganhei treinando aqui. Sim. Então, isso aí eu mudei para os Estados Unidos? Mudei. Mas eu ganhei ela treinando aqui. Sim. Então, assim, tem. Aí, Thiago, mas por que depois você ganhou a medalha olímpica, você ainda voltou para os Estados Unidos? 2014 ali. Foi mais ou menos a época que eu voltei para 2016. Cara, eu voltei por um motivo. Porque, assim, para eu estar competindo mais com o Ryan e com o Phelps, eu morando nos Estados Unidos é muito mais fácil. Sim. Porque assim, meetings todo final de semana. Você tem ali a cada 15 dias. É só você pegar um voo de 3, 4 horas, beleza. Agora, pra eu fazer isso saindo do Brasil, é um voo internacional. É 2 horas, é 2 dias de treino que não tem como. Mas você chega, treina. Os 2 primeiros dias ali, é o primeiro de jet lag, inchado do voo. Você vai mais ou menos, é o segundo. Aí a volta é a mesma coisa, que é um voo internacional. São 2 dias até ser... Estamos falando de 4 dias numa competição. Então, se você coloca isso, quantas competições... E ali nos Estados Unidos é um voo de fim de semana. Sim. Então, tudo depende, cara. Eu acho que tudo tem que ser dosado. Eu acho que dependendo da sua prova... Por exemplo, tinham outras provas no Brasil que não fazia sentido. Pô, prova de 50 livre, 100 livre, 200 livre. Era muito competitivo demais já. Né? Então, assim, já tinha um nível no Brasil da galera toda ali que a gente sabe, poxa, Sim. pela briga do 4 por 100 livre, Então, assim, tinha provas que... Não, mas a minha em si, cara, ela valia ainda. Até porque, poxa, tá com os caras ali o tempo inteiro. Que eram os dois caras... enfrentar ali, né? Eram os dois caras a ser, né? Que a gente ficava aqueles rachas ali. E, pô, Dual Meet não, os Grand Prix era sempre bacana com eles. Tinha o de Santa Clara lá, que era um Grand Prix muito forte, né? A galera tava sempre mais em forma, que já era ali em junho, né? Já vi um Mundial ali em agosto, então todo mundo já mostrando. Sim, já vê como é que tá, né? Pô, esse cara nadou bem, ó, esse tá pesado. O que dá pra arrumar, o que não dá. Já dá pra comer o Robertinho, tem que começar a descansar, viu, filho? Mas eu sempre falo pras pessoas, né? Às vezes falando, não, você tem que competir no Brasil, competir todas as competições, mas estar com esses caras que você vai enfrentar no Mundial, na Olimpíada, tem que estar, né? Então, Mare Nostrum, Sete Cole. Como tudo, igual a gente tinha nessas outras competições na Europa, não ia só pros Estados Unidos, né? Teve na Austrália. Tem que estar porque... Poxa, tem que estar competindo com os caras, né? Você quer estar lá no lugar deles, você tem que... Igual quando a gente conseguiu juntar aquele grupo na USC de treino, teve uns 2 anos ali, cara, era um grupaço, devia ter uns 10 a 15 medalhistas olímpicos treinando junto, nossa. Ambiente, né? Não tem jeito, você tá ali, você fala, cara, você pega por osmose ali. Eu juro pra você, cara, eu já fiz série lá, que saía porque você tava ali. Tava ali. Porque às vezes você você até vai, mas saía porque você não queria deixar o Osama abrir, você aí tá o outro do Aire, o outro tá o... Então, assim... Você cai na Olimpíada do lado e fala, não, tô acostumado, né? Tiagão, conta aí, como era a sua rotina quando você era atleta profissional e como é a sua rotina hoje? Cara, assim, eu falo... As rotinas, elas mais ou menos são parecidas, tá? Porque por mais que as pessoas virem e falem assim, mas eu trabalho não sei quantas horas. Quantas horas você treinava? Eu treinava 2 horas na água de manhã, 2 à tarde, né? A gente treinava, mas assim... Aí depois você tem que ir na musculação, ou no outro dia você tem um circuito, que é aquele de medicina e ball pra fazer, ou depois você tem que ir na físio, fazer prevenção do ombro, aí tem que ir na Nutri, aí exame de sangue, aí é a hora que você dorme, é o que você come. Então assim... É uma bolha, né? Não é só o tempo da água, é tudo. Pô, às vezes é treinamento de altitude, 3 semanas fora, 1 semana... Nossa, esse treinamento era bruto, hein? É bruto. Nossa, se isso doía.
Nossa, só de lembrar. E hoje, como é que tá a sua rotina? Hoje ela não tá tão... Ela não é uma rotina tão maçante, tipo, do esporte você tem que ficar atento a qualquer mínimo detalhe. Uhum. Até porque, pô, a gente tava falando de uma coisa que a gente falou ali um pouco atrás, que no centésimo coloca de tira. Uhum. Mas ao mesmo tempo, você tem uns mínimos detalhes, você tem muita coisa parecida, tá? Pô, a dedicação, o tá lá, o tá aprendendo a cada dia, né? Uma coisa, poxa, eu entrei num mercado totalmente novo, cara. Entrei no mercado, hoje eu tô na Wiscorp, é um mercado de seguro, né? A gente só faz seguro para empresas, só B2B. Só que foi curioso já a maneira com que eu entrei. Então, assim, eu fui apresentar um grande amigo meu que é dono de seguradora, pro pessoal da Wiz, que é corretora. Tem tudo a ver, corretora com seguradora, né? Deu certinho. Uhum. E aí meu CEO veio me chamar depois, pra a gente ter um papo. 2 dias depois, ele vira pra mim e fala assim, cara, gostei e tal do nosso papo. Tô com uma vaga de diretor livre e gostaria de te convidar para você estar aqui com a gente, diretor de novos negócios da nossa empresa e tal. Pô, empresa grande, a Wiz tem 50 anos, pô, capital aberto. Eu assim, velho, esse cara é doido, velho. Não é Esse cara é possível. doido, velho. Esse cara é doido, velho. Falei, cara, mas como assim, Romani? Eu não sou o cara do seguro, cara, eu não sou o cara do seguro. Aí ele vira pra mim e fala assim, não, Thiago, eu não tô te contratando porque você é o cara do seguro. Eu tô te contratando porque o que você aprendeu em 20 anos, isso não se ensina. Uhum. Agora, esse outro lado, não se ensina. Agora, o mercado de seguros, eu te ensino em 1 ano. Nossa. Aí eu, pô, mas como assim? O mercado de seguros eu te ensino em 1 ano. Pô, teu jeito, os seus contatos, não sei o quê. E fora tudo isso, eu não consigo, Resiliência, cara. disciplina. O mercado de seguro eu te ensino, cara. Sim. Eu te ensino em 1 ano. Aí eu falei assim, putz, sério? Sério? Falei, ó, eu já gosto um pouco de desafio, né? Falei, pô, eu fiz um meio Iron aí, porque um amigo meu duvidou. Fiz danças famosas, chamaram, fiz também. É verdade. Falei, Dança dos famosos, eu lembro. vamos fazer isso aí também, vamos embora, vamos pra cima. E é curioso, cara, porque assim, eu brinco e falo sério junto, porque tá fazendo 1 ano agora, fez 1 ano há pouco tempo, mas tá sendo super bacana. Acho que por vários motivos. Eu tenho um lado de aprendizado desse de atleta, negócio de empreender, negócio de outro, que é um outro lado, e você tá entrando, trazendo essa bagagem com o aprendizado que você tá tendo aqui no mundo do executivo, eles se somam, no final das contas, né? Eles se falam. E tá sendo, cara, único, Nicolai, porque é um mercado difícil, tá? Seguro não é um mercado fácil. Mas ao mesmo tempo. Você ganhou do Michael Phelps, eu vejo. cara. Não, mas não. Difícil. Por isso que eu falo, por isso. Mas não por esse sentido. Você vai entender porque eu tô falando mercado difícil. É um mercado difícil, mas muito para crescer no Brasil ainda. Entendi. Eu dou um exemplo que é o seguinte: Malibu, a queimada que deu lá, 95% das pessoas tinham seguro. Todo, infelizmente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo que vem acontecendo. 5% das pessoas tinham Não seguro, é cultura. 10% não é cultura, cara. Aqui não tem essa cultura. Aqui, às vezes, eu faço reunião com as pessoas viram pra mim e falam assim, não, esse seguro aí tá tranquilo, eu acredito na santa. Então, mas ao mesmo tempo, é gigante a oportunidade que se tem. E as pessoas, eu acho que muito depende de como elas entendem a parada do seguro. Não é porque eu tô lá, não. Cara, pra que o seguro serve? Cara, ele é uma mola pra conseguir te segurar caso alguma coisa saia do trilho. E tem empresa, dependendo, que você fala, mas isso nunca acontece. Mas tem empresa que se isso acontecesse, ela quebra. Sim. Então é isso que as pessoas têm que começar a colocar. Não é porque nunca aconteceu, mas é que, cara, o mundo hoje em dia, não tô falando só do acontecido no Brasil, mas vamos olhar o todo. Sim. Tudo do mundo. Cara, tá um monte de coisa acontecendo que nunca acontecia. Então esse cuidado tem que começar a se ter mais. Então eu tenho gostado também porque tem outra dificuldade, né? Ninguém acorda falando assim, hoje eu vou comprar um seguro. Isso não tem. Ninguém. Mas todo mundo precisa. Eu vi uma fala do Furla, do Rafael Furlanetti, da XP, sobre o negócio de seguro, onde ele fala realmente um pouco sobre isso, sobre a cultura das pessoas, que o seguro realmente pode ser um grande seguro financeiro para dentro da empresa. Para gerações. Para gerações, para economizar, mitigar custo futuro. Então tem muita coisa que dá para fazer ali, que às vezes as pessoas ficam, não é só troca de apólice, né? E o corretor, no final das contas, é ele que cuida de você. Então, assim, a gente cuida do cliente perante a seguradora, essa é um pouco como funciona. Mas assim, cara, tá sendo super legal por esse desafio. Desafio, né? De você, assim, é uma coisa que é nova pra mim, mas também ao mesmo tempo as pessoas não entendem muito, tanto que quando eu falo que tô mexendo com seguro,
A galera vira assim, você tá fazendo seguro de vida? Fala, Um pouquinho diferente. Valeu um pouquinho diferente. A gente faz de cyber também, a gente faz RC, dia novo. Cyber vocês fazem também? Faz. Também. Então, assim, faz, cara, porque a companhia... Vou dar uma explicação rápida, cara. Porque as pessoas, normalmente, elas falam assim, mas sua corretora mexe com o que específico? A nossa mexe com tudo, praticamente. Por quê? A gente tem mais de 50 anos, a gente nasceu no balcão da Caixa. Então, a gente era a corretora única, me perdi a palavra. Só podia usar a gente. Não é oficial. Exclusiva. A gente era a corretora exclusiva da Caixa. Então, quando mudou isso, o que a gente fez? A gente trouxe o aprendizado que a gente teve. Então, hoje, a gente faz muito seguro de vários bancos. Então, por exemplo, todo seguro corporativo no Banco do Brasil, a gente faz por trás. Todo seguro pelo BRB, a gente faz por trás. BMG, Banco Inter. O Banco Inter, inclusive, a gente criou a corretora deles desde o início. Então, assim, a gente tem vários... E qual que é a nossa vantagem sobre isso? A distribuição. E quando você tem uma distribuição muito grande, a gente distribui mais para as seguradoras, né? A gente pulveriza. Então, assim, a gente acaba tendo uma distribuição muito grande dentro da UIS. Então, isso também ajuda muito, seja em serviços que a gente vai fazer, seja o que for em disputas e de orçamento. E por ser uma empresa de capital aberto, também ajuda muito, cara, porque tá tudo público. Chancela, né? Tá tudo público, cara. Não tem erro. É só você entrar lá, tá lá. Tá tudo bonitinho. E quanto que lucrou, quanto que não lucrou, quanto que foi. Tá lá. Então, isso tudo ajuda dentro do processo. Mas tem um pouco essa dificuldade. Cara, sua história, puta, é foda, Thiagão. Acho que assim, dentro do esporte, eu já falei bastante com os meus amigos, assim. Tem gente que fala, puta, mas eu não te conhecia da natação. O Thiago Pereira eu não conhecia. E a gente vai cada vez mais distanciando, assim, né, da natação. Outros atletas, o próprio Cezão, né? Tem muitos atletas que falam assim, não, eu lembrei do César, o Gustavo Borges, uma vez eu conversei com ele, e ele falou, poxa, tem gente que nem sabe quem eu sou, né, já, né? Porque é uma geração mais velha, né, cara? Mas isso é até uma coisa, tô falando muito com a galera do COB, cara, agora. Uma coisa que tem que ser mantida, entendeu? Uma coisa assim, até as confederações trazer um pouco estimular esse processo isso, né? do entendimento. Cara, na nossa época, vamos longe. Pô, eu conhecia os caras, eu lembrava dos caras. Pô, Rogério, 88, eu também sabia de todo mundo. Eu sabia, cara, eu sabia da menina que nadava, até a canadense. Então, assim, até os moleques da nossa geração, por exemplo, quando eu falei alguns nomes de 2004, a galera não sabia. Aí eu falava, pô, você tá de sacanagem, né, a história da natação. Tá de sacanagem, a gente tá falando assim, menos 10 anos. Como é que você não sabe? É isso mesmo. Thiagão, animal, cara, o papo, gostei muito. Agora, pra gente ir pro finalmente aqui, que mensagem você daria para um atleta que está começando na carreira, ou então um executivo que não treina e tem pretensão de começar a treinar, pensando em produtividade, para levar uma vida mais saudável aí? Acho que o atleta tá começando a carreira, cara, eu falo sempre assim, acho que a primeira coisa é sonhar o que você vai querer fazer, como tudo na vida, acho que isso também vai pro empreendedor. E a partir do momento que você sonhar, poxa, é isso que eu quero, é isso... O que eu tenho que fazer para chegar naquele sonho? Né? Primeiro você sonha, depois o que você tem que fazer para chegar naquele sonho. E aí, cara, o atleta não é fácil, tá? Não é fácil, é difícil. Mas uma coisa que eu te falo, o esporte, cara, ele é o garantido. Ele é o garantido. Você pode se dedicar nele, porque você nunca vai perder. Porque mesmo que você, às vezes, não alcance... Poxa, um grande sonho que você ir pra Olimpíada, uma medalha olímpica, ou não sei o quê. Cara, o que ele vai te ensinar, você vai levar pra vida inteira. Então, ele é o garantido que, assim, seja até pro executivo, tá? O cara que tá numa vida executiva, a prática do esporte no dia a dia, aquilo que a gente tava falando, sobre longevidade, sobre pensar rápido, sobre você estar mais ativo. Então, acaba que é muito parecido a história dos dois, mas o atleta em si, cara, talvez você tenha que vencer mais batalhas ainda do que o executivo, porque dependendo do teu sonho onde você vai querer chegar, a chance é muito pequena, né? Eu falo isso, poxa, eu brinco com a minha mãe, qual que é a chance de eu ter saído de casa com 15 anos e ter dado certo? Nunca mais voltado, né? E nunca mais voltado e ter dado certo. Cara, é 0,0001. E deu certo. Mas, olha o tanto que podia dar errado. Isso estaria ruim pra mim? Não. Porque eu tenho certeza, porque a gente tem vários amigos que às vezes eles não tiveram a conquista que a gente teve no esporte. Mas pela dedicação que eles tiveram,
no decorrer da carreira e etc. Pô, hoje eles viraram grandes empresários, grandes diretores de empresa, dentro da dedicação, na disciplina, na resiliência. Então, cara, é uma coisa que... É aquilo que a gente começou falando, cara. O esporte é a maior ferramenta que a gente tem para saúde e educação. E ele para mim, é o garantido que se você não conseguir de um jeito, de alguma maneira, talvez não era para você alcançar no esporte, sim no mundo corporativo. E por esse aprendizado, você vai alcançar isso aqui do outro lado. Então, cara, eu acho que é o não desistir. A partir do momento que você tomar a sua decisão, abraça aquela decisão. Né? Um pé na canoa não funciona. E tomar aquela decisão, dá tchau para outra, irmão. E vai. Porque esse negócio também de ficar ou aqui ou ali, não funciona. Nada funciona, nenhum nem outro. E isso foi uma coisa que até legal, vou contar para as pessoas. Antes de eu parar de nadar, eu tava na dúvida, eu fui conversar com o David Salo. Nossa, que tapa na cara, né? Com classe, modo de dizer. Eu virei para ele, falei que eu tava na dúvida, eu falei que eu tava querendo diminuir, parar. Eu ia começar a sair de umas competições, mas ia continuar treinando para manter ali no clube aquele negócio todo, né? A gente falou sobre isso também, né? Pô, ele virou pra mim e falou assim, Thiago, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você já chegou num nível que não dá mais pra você fazer o negócio mais ou menos. Ou você faz direito, ou você cai fora. Nossa. Na hora que ele falou assim, cara, eu saí da sala, olhei pra Gabi e falei, eu vou cair fora. Eu tô uma decisão rápida, cara. Você decidiu ali, né? Eu vou cair fora. Porque eu parei pra pensar ali, até brincando, brincadeiras à parte, mas eu pensei rápido. Na hora que ele me falou, aquilo impactou um monte de pensamento na minha cabeça. E ali era assim, o Ryan tava pra parar, o Phelps ia parar, o Laszlo ainda não sabia. E, cara, às vezes também a gente vai levando, é que você segurou bem ainda até o final. Às vezes a gente vai levando um processo, aí às vezes você começa a perder aqui, você perde ali. E eu me conheço, entendeu? E pensar na própria transição, né? Na própria transição. Por mais você empurra com a barriga, mais vai demorar pra você aprender tudo que você aprendeu. E eu não tenho lembrança ruim, cara. Não tenho lembrança de... Minha última caída na água é na piscina do Rio, com 15 mil pessoas gritando meu nome. E então, assim, foi perfeito, cara. E às vezes, se eu tivesse enrolado mais... Talvez você não tivesse saído feliz, né? Não saída feliz, ou poderia ter acontecido coisas que poderiam... Então, deu na minha cabeça que foi, e não me arrependo. Melhor é isso, melhor é isso. Faria tudo de novo. E o melhor é, até para finalizar aqui de vez, tem muita gente que vira pra gente, galera, e fala assim, pô... E se você lá em 2004 tivesse feito isso, tivesse feito aquilo? Pô, cara, se eu tivesse a mesma cabeça que eu tenho com 39 anos, com 18... Exato. Pô, tudo que eu passei me fez ter a cabeça que eu tenho hoje. Exato. Seria fácil, né? Porque sempre aquela galera depois fala, porque na minha época eu devia ter feito isso. Não, cara, eu faria tudo igual, porque tudo que eu fiz me levou a fazer tudo que aconteceu. Sim. Então é muito fácil. Agora a gente fala, devia ter mudado isso. Não, cara, eu não pensava daquele jeito. Não, com certeza. Então foi isso, acabou e tá bom, e estamos felizes e estamos aí. Não, fechado. Cara, animal o papo, Thiagão, obrigado. Deixa aí as suas redes sociais. Pode falar. Thiago Pereira com TH, tá lá no Instagram, LinkedIn, tudo. Pra quem quiser acompanhar também a WIS. Tá aí, acompanha nós. Quem precisar de seguro B2B, manda mensagem no Instagram. Brincadeira, galera. Beijo, valeu, espero que gostem. Valeu, pessoal. Seguinte, pessoal, não deixe de nos acompanhar no YouTube e também no Spotify. Até a próxima.